Lembrando, gente, é um tutorial, eu não me responsabilizo por aquilo que você vai fazer com o seu computador, tá? Se você já está assistindo, se você já está fuçando isso, é porque você já tem total consciência do que você está aprontando com o seu computador. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as placas de vídeo, antes da gente chegar especificamente no assunto de placa de vídeo de notebook. Todo mundo conhece uma dessas aqui, você já viu por aí, ou não viu, né? Porque tá tudo muito caro, né não? Isso aqui é uma placa de vídeo desktop, normal, ela só tá sem a heatsink, sem as ventoinhas aqui também, mas enfim, é essa daqui que você encontra na maioria dos computadores. Inclusive essa daqui é uma 770, bem antiguinha, hoje em dia não vale muita coisa, mas de qualquer forma, GPU hoje em dia tá valendo ouro. O que acontece? No notebooks, você tem diversos... Se esqueci no meu olho. Você tem diversos tipos de placas de vídeo de notebook. Não é todo notebook que dá para você fazer o upgrade de placa de vídeo. Eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui inclusive uma placa de vídeo de um MacBook, tá? No caso a placa mãe de um MacBook. Esse carinha aqui de cima, ó, tem dois chips aqui. Tem esse carinha aqui de cima e esse carinha aqui. Esse carinha aqui de cima, ele é o chip Intel, tá? É o processador. E aqui embaixo a gente tem uma placa de vídeo NVIDIA, tá? Uma 9600. Isso aqui é que a maioria dos notebooks hoje em dia estão tendo esta construção aqui. E existem, claro, né, os notebooks que não tem uma placa de vídeo dedicada, no caso, igual essa plaquinha de notebook aqui, ó. Ele tem simplesmente um processadorzinho aqui com placa de vídeo integrado. Um processadorzinho Intel com uma placa de vídeo integrada aqui. Existiu por um tempo, hoje em dia está bem mais raro de você ver os notebooks sendo construídos dessa forma. São notebooks que tem uma carinha desse aqui, ó, uma placa de vídeo externa, ou seja, uma placa de vídeo que é possível trocar no seu notebook. Hoje eu vou tentar desmitificar para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber sobre troca de GPU de notebook. Não é todo notebook que dá para trocar. Muito menos, não é todo notebook que você vai conseguir achar e muitas vezes nem é economicamente viável você fazer isso. Eu vou tentar condensar tudo nesse vídeo aqui. Bom pessoal, esse aqui é uma caixa aqui mesmo, aqui não precisa estar aqui. Isso daqui, gente, é um Alienware M17X-R4 lá de 2014, 2012, não lembro exatamente o ano que tem aqui. É um notebook bem bonitão, eu tenho ele há um bom tempo já. Hoje ele foi aposentado como PC da esposa e ali eu tenho a minha nova aquisição. Esse aqui é um Predator Helios, tem uma RTX 2060, processador i7, e esse daqui é um velha guarda, processador i7 de terceira geração. Aquele ali ele tem um de nona geração, esse aqui tem um de terceira geração, e agora ele tá com uma 960, tá? Uma 960M. A original dele é essa daqui, uma 700 e... Hoje a gente vai mostrar o procedimento para vocês de, abre aspas, né, troca, tá? Eu não vou tirar a placa, eu só vou atualizar os drivers que estão aqui, mas basicamente o procedimento ele é o mesmo que você vai fazer em qualquer notebook que tiver esse slot aqui. Tem alguns detalhes muito importantes, tá? Eu vou tentar condensar tudo isso no vídeo. Em resumo é isso. Uma limpeza aqui bonitinha. Esse cara aqui eu desmontei só mesmo para demonstrar, né, que eu já tinha limpado ele anteriormente. Aqui embaixo aqui tá a GPU, aqui embaixo tá o processador. Tudo soldado, você não tem como tirar, tá? Pelo menos não com conector, nem com... Enfim, você não consegue soltar essa GPU aqui para você fazer um upgrade. Lembrando que esse aqui é o Predator Helios. A maioria dos notebooks gamers hoje, eles estão vindo só assim, tá? Mesmo os mais caros. Está sendo cada vez mais raro você achar um que tenha esse formato aqui, né? Aqui tá todo desmontado, tá aqui a CPU,
E é bem aqui onde a gente encaixa a GPU. Ele tem um conectorzinho aqui bem pequenininho aqui, ó. Esse conector aqui, ele usa o padrão que a gente chama de MXM. O conector MXM, ele é nada mais nada menos do que uma versão menor do conector de uma placa de vídeo convencional, tá? Ele tem um formatinho um pouquinho diferente, tá? Mas é basicamente o mesmo, tá? Ele usa o protocolo PCI Express, normal. Você já percebe já pelo tamanho do conector aqui e pelo próprio tamanho da carcaça que não é toda a placa de vídeo que vai encaixar aqui. Você tem que comprar uma literalmente que tem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, a mesma furação de GPU, tá? Para não atrapalhar a heatsink, e também o mesmo backplate, essa estruturinha aqui que ele usa para você prender o dissipador. Essa aqui é a placa original, essa daqui é a placa que eu troquei, essa aqui é uma 770 e essa daqui é uma 970, tudo com final M, né, de mobile. Então essas placas aqui você acha elas no Mercado Livre, elas têm diversos tamanhos, dimensões, encaixes, padrões. Mesmo que o conector seja o mesmo, não significa que ela vai caber aqui. Especificamente eu vi uma pessoa que ela colocou uma 1070 nesse notebook aqui, que ela teve que fazer, ela teve que serrar essa parte aqui e essa partezinha aqui para conseguir encaixar, tá? Ainda teve que fazer umas modificações ali no TDP da placa para ela não esquentar tanto, porque esse dissipador aqui, apesar dele ser o da 780 minto, que é essa plaquinha, talvez não seja o suficiente para resfriar qualquer placa que você colocar aqui. Tem esse detalhe em mente também. E claro, né, que eu troquei os backplates, tá? Esse aqui era a estruturinha que tinha nessa placa, eu troquei aqui para ficar com a 970. E a instalação ela não é tão simples assim. Basicamente aqui eu encaixo aqui certinho, já tá bem encaixada. Tem o tamanho do cooler, tamanho da furação. Essa chavinha aqui ela não prende nessa placa, por isso que eu tive que tirar da original. Se eu tivesse comprado uma placa que não fosse compatível, dela nem encaixar. Detalhes importantes: esse notebook ele tem dois suportes para BIOS, né? A BIOS no padrão boot UFI e o BIOS no padrão boot MBR, né? O Master Boot Record, né? Se você não sabe o que eu tô falando, infelizmente você vai ter que dar uma procurada, tá? UFI é basicamente o novo padrão de BIOS em geral. Essa BIOS aqui ela só suporta esse tipo de boot, tá? O boot via UFI. Esse daqui suporta os dois, tá? Qual seria a implicação agora, Henderson? É o seguinte: se esse computador aqui ele tivesse só o suporte para boot MBR, não tivesse suporte para boot UFI, o computador não ligaria e não mostraria imagem. Esse seria o primeiro ponto aí de drawback, né? Ou seja, né, se você tivesse um M17X R3, que é o modelo antecessor a esse daqui, ele não tem suporte para UFI, então você não conseguiria ligar o computador. Esse daqui ele ainda tem algumas peculiaridades bem específicas dele. Por padrão, se eu resetar a BIOS, ela vai para o padrão MBR, ou seja, eu preciso sempre guardar essa plaquinha aqui se eu resetar a BIOS dele. É bem difícil de acontecer isso. Basicamente o PC não liga. Nesse modelo específico aqui eu não precisaria necessariamente ter a placa original, porque por algum motivo, se eu plugar uma saída de vídeo externa, ele liga com a imagem do monitor externo. É muita peculiaridade ali de modelo que você tem que verificar. Tem certos modelos da Lenovo, por exemplo, que você não tem como trocar, você tem que desbloquear a BIOS. Alguns modelos da Dell também acabam sendo assim. Não é todo notebook que tem esse suporte aqui. Tem alguns iMacs também que tem esse tipo de placa, que também trocar não é a melhor coisa. Eu cheguei a anunciar essa placa para vender no Mercado Livre, não sei se eu ponho ela para vender de novo, porque o comprador dela foi um cara que tentou colocar num iMac e nunca quis isso ia funcionar. Computadores da Apple em geral, eles ainda pedem uma BIOS, né? Uma BIOS que tem aqui dentro mesmo da placa, específica para botar em Mac. Então, assim, você liga o Mac, ele fica sem imagem até dar o sistema. Tem todas essas circunstâncias que você tem que levar em conta se vocês estiverem pensando em trocar a placa de vídeo do computador de vocês. Nesse caso meu aqui, beleza, Anderson, eu fui lá, eu tinha uma dessa, achei uma 970, ela encaixou bonitinho, parece que eu não vou ter problema, o PC ligou ali e tal. Acabou meu problema? Não, porque você ainda precisa instalar o driver dela, tá? Para ensinar isso para vocês, eu vou remontar aqui o computador, tá? Eu já limpei ali, o computador, como eu falei, da minha esposa, já terminei de limpar ali bonitinho. Eu vou
aplicar a pasta térmica de novo nele, vou montar tudo, vou ligar o sistema e aí a gente volta para eu explicar para vocês como continuar com esse processo de troca. Tô terminando de desinstalar os drivers, tá? Para eu poder explicar para vocês como que é o processo disso aí. Enquanto isso, vou dar uma olhadinha aqui no outro computador para a gente acompanhar um pouco alguns detalhes a mais ali que eu acho interessante passar para vocês sobre a atualização de placa de vídeo no padrão MXM, tá? Existem vários padrões, tá? MXM. Hoje nós estamos na versão 3.0 desse conector. Quer dizer isso? Quer dizer que, obviamente, existia uma versão 1.0 e você percebe que o risquinho, né? Ele não tá no meio do conector, ele tá na pontinha, ou seja, essa placa aqui ela não iria encaixar, né? Tudo bem que, francamente, ela é tão lenta que eu acho que nem valeria a pena se encaixasse. Existem outros padrões de placas mais finas, ó. Você percebe até que ela é mais fininha do que o comum. Essa daqui ela tem um form factor, né? Um padrãozinho ali bem próximo da que eu tenho. Não que seja exato, porque literalmente teria que ver as medições. E lógico, né? Existem algumas que são realmente... Deixa eu até visualizar a imagem aqui para vocês, ó. Elas são até visualmente aqui, ó, bem mais largas aqui, ó. O conector ele termina aqui, olha o espaço que tem aqui. Inclusive essa daqui ela até tem um conector a mais de energia, né? Coisa que a que eu tenho não tem, né? Ela não tem conector nenhum de energia. Toda energia é puxada direto pelo próprio conector MXM, né? E assim, além desse detalhe, né, de temperaturas, também tem que ver muito bem essa questão do tamanho mesmo da placa, né? O tamanho físico dela. Você até percebe as adaptações que ele fez, ó. Ele cortou aqui o cooler porque tinha... acho que uma bobina na frente, né? Que ele precisou cortar para poder caber. Ó, as modificações que ele teve que fazer aqui no cooler. Ele ainda teve que serrar aqui, ó. Esse modelo de notebook ele tem meio que uma hastezinha aqui de metal. Ele serrou ela. Então, esse é o tipo de coisa que talvez você tenha que fazer para fazer a sua placa funcionar. Quer dizer, no caso ela encaixar ainda, né? Porque ela funcionar ainda tem outros pontos aqui, né? Esse cara ele falou que ele ainda precisou nesse modelo fazer o upgrade da tela, né? Para a tela ser uma de 120 Hz, porque ela usa um conector EDP, né? Diferente do LVDS, né, que é o que usa normalmente nesse modelo aqui. Felizmente, quando eu comprei ele já tinha essa tela de 120 Hz, então não tive problema com ela. Tem esse problema ainda da BIOS, tá? Que para alguns modelos você tem que desbloquear a BIOS para você habilitar algumas funções, né, para você adaptar, né? Aqui tem todos os padrões de placa que ele viu que eram compatíveis, tá? Você ainda tem que levar em conta o seguinte: possivelmente você ainda vai ter que arcar com um custo bem alto dessa placa de vídeo, tá? Às vezes mais alto do que o das convencionais, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o custo aqui de uma 1070, vai? Uma 1070 MXM. Ver se a gente acha aqui no AliExpress. Olha só, acabei de achar aqui, ó, na Chinese Democracy, né, como o Loki Gamer fala. Tá aqui, ó. Praticamente R$3.000 na placa, tá? Numa 1070 MXM, tá? Além de todas aquelas modificações que vai ter que fazer, tá? Teve uma época que tava bem mais em conta, viu? Hoje, francamente, o valorzinho tá um pouquinho salgado, né? Vamos ver o valor da 970, vai? O valorzinho dela aqui, ó, tá R$1.300, R$1.500. O valor até que não tá tão ruim do que eu paguei na época. Você tem que levar em conta isso, tá? Parece de vez em quando algum produto desse Mercado Livre? Sim. Acabei de pesquisar aqui, ó. Veio pra mim uma 1070 a R$3.000. Praticamente o valor que você pagaria vindo da China. Ainda assim é bem caro. Se você for contar para uma placa de vídeo 1070, então você tem que levar isso em conta também quando você for fazer esse tipo de compra.
instalei o driver aqui de vídeo. Quem não souber fazer isso, faz pelo DDU. É bem tranquilo, é um cliquezinho ali, você já desinstala o dispositivo. É preciso fazer isso mesmo, porque você vai ter que instalar um novo driver, né? Então não tem muita escolha, tá? Bom, coisinhas que você vai precisar agora. Você vai precisar abrir o gerenciador de dispositivos. E a gente vai precisar do NVIDIA Clean Installer. Por que vai precisar desse cara? Porque a gente vai ter que criar uma instalação customizada para esse computador aqui. Cada dispositivo, não só placa de vídeo, tá? Cada dispositivo, cada periférico que você coloca no USB, um teclado que você coloca, uma placa de Wi-Fi, tudo tem um device ID, um ID de dispositivo. Isso aí é basicamente como se fosse um RG do dispositivo que você está inserindo. O que acontece? Como a gente modificou o ID de dispositivo, trocando a placa de vídeo, né? Isso, a placa de vídeo antiga ela tinha o dela, essa placa de vídeo nova ela tem um ID diferente. E o que acontece? A NVIDIA ela tem já os padrões de IDs de dispositivos que normalmente vão com os computadores. Como nesse computador aqui nunca saiu de fábrica com uma 970, a gente vai ter que criar vai ter que colocar porque ela vai ter um ID específico e a NVIDIA não tem ele nos drivers dela. A gente tem que inseri-los. O jeito mais simples de fazer isso é com o driver da NVIDIA mesmo. E você com o NVIDIA Clean Install para instalar esse dispositivo. Como a gente pode ver, ó, ele está com um adaptador básico do Windows mesmo. A gente vai clicar aqui em propriedades. Vamos aqui em detalhes, IDs de hardware. Esse cara aqui é o código que a gente vai imputar no driver da NVIDIA. Antigamente esse processo era feito de maneira manual, porcaria de fazer. Hoje está bem mais simplificado, está bem mais tranquilo. Bom, vou usar aqui o driver do disco. O driver que eu já baixei ali no desktop, clicar aqui em Next e agora eu vou marcar aqui que eu quero instalar o Physics, o áudio via HDMI e no caso o Microsoft Runtime. Os restantes não é obrigatório, tá? Nem precisa instalar, como eu já expliquei no videozinho de como instalar corretamente o driver da NVIDIA, né? Aqui a gente vai remover também toda a telemetria que eles têm sobre o driver. Clica aqui em Next, ele vai desempacotar o driver pra gente. E aí, o que acontece, né? Até por isso ali que eu tenho que explicar pra vocês ali por que eu tô filmando a tela do computador e não exatamente gravando diretamente da tela, porque é o seguinte, quando você faz instalação de driver, praticamente qualquer gravação de tela que você tá fazendo com o software, ela vai interromper. Por isso eu tenho duas alternativas, ou usar uma saída de vídeo com um gravador HDMI, talvez não funcione por conta de o driver não estar instalado, então o jeito mais simples aqui é gravar a tela mesmo, então não tem como fugir disso. Vamos desabilitar aqui a telemetria. Vamos também adicionar aqui, se você quiser instalar o painel de controle da NVIDIA, marca aqui também. E a gente vem aqui adicionar um suporte de hardware, tá? Ou seja, a gente vai adicionar um novo hardware aqui. Tá? A gente vai adicionar um novo ID de hardware. Isso aqui, eu vou pegar um template aqui de uma 970M. Vou pegar aqui qualquer pegar um carinha aqui. Aí ele vai me falar aqui o dispositivo, ó. PCI vem 10 e tal. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa segunda opção, copiar aqui. Eu vou colar e nesse caso aqui eu vou apagar até o dev, tá? Porque isso aqui, ó, essa partezinha aqui, ela já está preenchida. Então eu simplesmente apago ela. E aí, ó, ele vai ficar exatamente com esse código que tem nesse segunda coluna aqui, ó. Que é o meu código de dispositivo. E aqui ainda, você ainda consegue o quê? Você ainda consegue customizar um nomezinho para você. Quer dizer que você vai mudar qual placa aqui é? Não. Você simplesmente consegue dizer um nome aqui específico que vai aparecer. No caso eu vou colocar aqui NVIDIA GTX 970. Eu também vou desabilitar aqui usar um método compatível com anti-cheat. Eu vou habilitar isso daqui. Isso daqui eu estou fazendo simplesmente para eu conseguir habilitar o recurso, sabe? Para ele instalar um driver não assinado, tá? Que é justamente o que a gente está construindo aqui. A gente está construindo um driver modificado, ou seja, ele não tem o certificado da NVIDIA, mas como é totalmente seguro, porque basicamente eu só estou modificando ele usando um driver real. Vou aplicar aqui em Next. Até existem métodos de você reescrever o certificado nesse driver, mas assim, francamente,
é uma dor de cabeça que a maioria dos usuários não vai ter. Talvez também você tenha um ou outro problema, tá jogando algum jogo ali que ele é mais restrito, o anti-cheat, né? Na maioria dos jogos aqui que eu testei aqui, normalmente eles vão sem problema algum. Você pode aqui construir um pacote, né, de instalação, igualzinho aquele que a gente tá vendo aqui. No caso eu vou já instalar direto ali, show de bola. O que acontece? Como que você vai saber que se funcionou ou não, tá? Ele já vai abrir nessa telinha aqui. Se você tentar instalar o driver normal aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, ó. O que vai acontecer? Ele já vai dar um pau, já e já vai falar, ó, eu não consigo instalar esse driver. Faz desse jeito aqui que você consegue garantir melhor, tá? Vamos clicar aqui em concordar. Vou mandar a instalação expressa mesmo, tá? A gente já tirou toda aquela porcaria de GeForce Experience e tal. Então, assim, não vai instalar nada que a gente não quer que ele instale. Vai instalar literalmente só o driver e o Physics. Vou deixar instalando aqui e você vai ver que ele já vai mudar aqui, reconhecer aqui o dispositivo do adaptador de vídeo, tá? Pronto, essa aqui é a mensagem, tá? Olha, ele não pode verificar o fornecedor de software, ou seja, esse software aqui não está assinado, tá? Ele não está com a assinatura do driver. O que eu vou fazer, eu vou instalar esse software, esse driver, né? Mesmo assim. Eu já falei, precisou modificar esse driver para conseguir realmente colocar o ID para o driver entender que isso aqui é uma placa NVIDIA, tá? Porque ela não tem mais o endereço de dispositivo que normalmente ela vai ter. Guardar aqui um pouquinho e instalar, você vai ver que ele vai instalar normalmente. Tá? Ó, já pisco a tela aí, dá um oi para a câmera e ó, ele já mudou aqui pro exatamente o nominho que eu tinha colocado ali, tá? E realmente o driver ele funciona. Tem um joguinho aqui, tem um Minecraft aqui, tá? Não sei se você vai conseguir abrir aqui, mas já prova já que a instalação já funcionou, a gente já consegue já jogar normalmente. Se eu plugar aqui o monitor, ele vai funcionar também aqui no negocinho, tá? Apesar das pessoas falarem dos gráficos do Minecraft, ele é um jogo que não é qualquer computador que roda, tá? E aqui no caso ele tá rodando liso, normal, tá? Espero ter tirado todas as dúvidas que vocês têm com relação ao upgrade de placa de vídeo em notebook. O processo todo é esse mesmo, é uma coisa que não vai funcionar com todo o PC, não é plug and play. Você tem que dedicar um tempo de estudo, de pesquisa, saber primeiramente se o seu computador, mesmo tendo slot, se ele vai ser compatível com a placa que você está comprando. É bem delicado, tá? Então espero ter, pelo menos assim, dado um norte para todo mundo que vai fazer o upgrade de GPU, tá? Mesmo que não vale a pena, tá? Mas enfim, no meu caso aqui, foi um tempinho atrás, tá, valia a pena, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas é isso, obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se tem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, né? Pra, de repente, o pessoal ajudar, até mesmo ver compatibilidade de placa. Fica aquele abraço, até mais aí, gente.